Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast do Deixa de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Os meus amigos chamam-me Obé e hoje tenho comigo os meus queridos Miguel Pité, Hugo e André para falar As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, filme de John Carpenter de 1986. There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of magic? The darkest magic. Somebody, I don't care who, tell me what is going on. There are many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as short as yours. Ready, Jack? I was born ready. It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? Jack Burton. Me. As Aventuras de Jack Burton ganhou a nossa polinterna ao Fight Club, Cinema Paradiso, There Will Be Blood e o Into the Wild. O Big Trouble in Little China, que é o nome original do filme, é uma comédia de ação, artes marciais, fantasia, que se tornou um filme de culto depois de não ter tido grande recepção quando foi lançado no cinema. O filme conta a história de um camionista super confiançudo e pausado, chamado Jack Burton, que ajuda o seu amigo Wang Chi a salvar a noiva de olhos verdes de um grupo organizado na Chinatown de São Francisco. Eles vão para um misterioso submundo debaixo de Chinatown, onde enfrentam um antigo feiticeiro chamado David Lo Pan, que precisa de casar e sacrificar uma mulher de olhos verdes para libertá-lo de uma maldição. Eu acho que foi o Miguel que escolheu este super filme. Portanto, Miguel, conta-nos porque é que escolheste este filme. Eu acho que de todos os filmes que nós vimos até agora neste podcast, este é o mais acertado, para se ver. E eu vou explicar porquê. Porque o nome do podcast é Fitas da Vida. E este filme é claramente daqueles filmes que, para nós, da nossa geração, foi uma fita da vida na altura que saiu. É impossível, ontem quando eu estava a rever o filme, eu estava a pensar, é impossível ser uma criança como nós éramos na altura, ver este filme e não ficar maluco completamente. Não dá. Isto é uma loja de doces, puto. E tu queres o quê? Queres fantasmas? Queres feiticeiros? Queres raios? Artes marciais? Aliás, estava a ver que o Carpenter escreveu o filme como um action adventure comedy kung fu ghost story monster movie. Acho que isso diz tudo, man. Não há muito mais a dizer. É um filme divertido, não pode ser, acho que é um filme que tem que ser muito bem situado temporalmente, mesmo quando se vê hoje em dia, porque na verdade o maior atributo dele é a sua característica kitsch, não é? É tu veres e tu rires-te e ao mesmo tempo, no meu caso, voltares a relembrar das emoções que tiveste quando viste aquilo em criança. Yeah. E foi por isso que eu escolhi este filme. Hugo. E agora acabaste com uma frase que é exatamente essa, que é relembrar aquelas memórias, porque mal o filme começa, aquelas memórias vêm todas aqui à cabeça, e o filme é incrível. Eu lembro-me dessa febre em puto, porque o meu pai tinha o filme em VHS, e eu comia aquilo, tanto comia aquilo que eles tinham lá aquele mandarim em porcelana, compraram não sei onde, e aquilo sempre fez lembrar o Lo Pan. E para mim este filme foi, não sei, foi a vê-lo agora com olhos de adulto foi um bocado emocionante nesse sentido, né? Fez-me regressar um bocado à infância, porque tem ali cenas que agora, se calhar, tal como estávamos a falar antes do pod, um adulto a ver este filme pela primeira vez, se calhar fica assim um bocado estranho, mas as memórias que vêm daqui são brutais. Sem dúvida. Yeah. Este filme é ótimo para o Stop Asian Hate, porque realmente na altura não havia nada assim, nada a representar a cultura chinesa, quer como fosse, de tão profundamente e tão ocultamente, né? A mostrar este lado tão místico da cena. E o Carpenter sempre foi um gajo que estava à frente do seu tempo, já na Fuga de LA. E este filme, eu vi o filme e vi a primeira vez
agora revi e depois vi também outra vez com o comentário. E o comentário é o John Carpenter e o ator principal, como é que ele se chama? Kurt Russell. Kurt Russell, a comentarem como é que foi filmar o filme e toda a cena à volta na altura em Hollywood. E lá está, tipo, eles não estavam à espera de nada deste filme, um Chinatown Movie, Kung Fu, tributo. E realmente é único. Yeah. Eu estava, por acaso até escrevi aqui para vos perguntar a vocês se isto não é tipo é capaz de ser dos primeiros filmes de Hollywood. Eu não sei se estou a falar fora de mão, mas é capaz de ser os filmes de Hollywood que tem um cast principalmente asiático. Yeah. Yeah. Tipo, houve banda Não. de filmes que eram feitos não em Hollywood, mas na Ásia, e que foram depois traduzidos para inglês e que foram algum, com modestamente sucesso nos Estados Unidos, mas eu também acho, não me lembro de outro filme assim, é que realmente também é maioritariamente asiático, o caso, sem dúvida. E Eu estava a pensar. estava a dizer, e a banda sonora é com o realizador a cantar. Big Trouble. Yeah. Yeah, pois é. Exatamente. O realizador a cantar. Não é tanto dos A filmes. música é toda do realizador. Estava aqui a pensar que quando o Miguel estava a falar deste filme ser perfeito para Fitas de Vida, é na mesma linha do nosso primeiro filme, do Tartarugas Ninja, quando mesmo aqueles filmes que nos marcaram bem quando nós éramos miúdos. Tem o John Carpenter, é o realizador, já falámos, o Kurt Russell como ator principal, tem a Kim Cattrall como é que se chama? Samantha. Da Samantha do Sexy a Cidade. E eu apontei aqui uma cena sobre o cinematógrafo. O cinematógrafo deste filme, o Dean Candy, é o cinematógrafo do Quem Tramou Roger Rabbit, da trilogia do Back to the Future, do Regresso ao Futuro, O que as Mulheres Querem, Apollo 13, Jurassic Park, Hook, que nós já fizemos aqui, Em Busca da Esmeralda Perdida, que é outro daqueles clássicos de quando nós éramos putos. Mano, lindo. E The Roadhouse. Yeah. Lindo. Fogo, é da currículo. Faz sentido. Yeah. Muito bom. Currículo mesmo. Em 1986 saíram estes outros. É o teu ano de nascimento, Miguel. Exatamente. Brutal. Quando tu nasceste, no ano em que tu nasceste, Miguel, saíram estes filmes: Top Gun, Aliens, Hannah and Her Sisters, do Woody Allen, o Ferris Bueller, que em português é chamado o Rei dos Gaceteiros, Platoon, Duelo Imortal, Blue Velvet, Cobra, A Mosca, o Curto-Circuito, Number 5, aquele robozinho que eu também adorava quando era miúdo. Só de pensar estou quase a chorar dele. O Crocodile Dundee, É outro dos meus faves também. Adoro esse. o Karate Kid 2 Ok. e A Cor do Dinheiro. Foi os que eu encontrei, que eu achei que era fixe de trazer para aqui. Tenho aqui mais também. Tenho O Nome da Rosa, o Stand By Me, o Labirinto, que tem o David Bowie. Tenho aqui mais 9 semanas e meia. Isso é tudo 86. O outro filme que competiu com este, aliás, este filme foi gravado assim um bocado à pressa para sair antes deste, que é o Golden Child. Eu também vi isso. E o Critters, eu não sei se vocês se lembram, é um filme que aparece no cinema quando o Rafael vai mascarado ao cinema com a mochila. E quando ele baza, é o filme que está anunciado. Muito bom. Olha, e neste ano eu não encontrei muita coisa, quer dizer, encontrei alguma coisa, mas para nós, se calhar, é mais curioso que tenha acontecido o acidente em Chernobyl neste ano. Exatamente. Portugal entrou na CE. Sempre. E pronto. O início do fim, como nós lhe chamamos. Exatamente, O início do fim. Foi a última aparição do cometa Halley.
Vai voltar. O Rally vai voltar. Em 2070, acho eu. Há uma sequela. Sim. Há uma sequela. Ok. Daí só fazer uma referência a Chernobyl, para quem ainda não viu, na HBO há uma grande série de Chernobyl que Grande toda a gente série, devia ver. É Yeah. brutal. Sem dúvida, incrível. Não sei o que é que temos mais para dizer. Eu escrevi aqui que o Jack Burton é mesmo icónico, porque ele é tipo uma versão macho do Inspector Clouseau. Ele é tipo um idiota que acha que é um super-herói. Mas a verdade é que quando ele está envolvido as cenas resolvem-se. É tipo as cenas continuam a confirmar o estatuto de super-herói para ele próprio, porque as cenas se vão resolvendo e a miúda quer ficar com ele é que escolhe não ficar com ela. Não, é assim, este bacana. Temos num mundo hoje em dia onde é muito frágil o terreno da crítica e o terreno a permanente ameaça do cancelamento, não é? E temos figuras polarizadas que vão surgindo também, alimentando-se desses climas, não é? Tipo Andrew Tate e coisas desse género. E este bacana deve ser o herói deles, esses bacanas. Este bacana está ali. Primeiro é o rei do fake it till you make it. Ele está borrado das cuecas, mas nunca está borrado. Diz, mas não faz nada de jeito. Está sempre a perguntar ganha, o que é que se passa, o que é aquilo. E depois eu percebi melhor, porque também estava tipo a ver do filme, que supostamente isto foi concebido como um western inicialmente. E tipo, faz bem mais sentido muita coisa. Tipo, a personalidade dele tentar ser aquele herói tipo John Wayne, não é? E o próprio outfit, as botas e etc. E outra coisa que eu ia dizer no início era: não há nenhum filme, eu não conheço nenhum outro filme com este imaginário, que é sobre a magia negra chinesa, mas alguns dos capangas têm revólveres e estão tipo a ameaçar de disparar tipo cowboys. Por isso é que eu estou a dizer, uma criança na nossa geração, isto é um estímulo incrível, este filme. Podes crer. E não param de aparecer estímulos ao longo do filme todo. Podes crer. E a própria cena de luta começa com tiros e depois acaba no supernatural. Então sempre nos dois mundos. Se não tivermos para acrescentar nas ideias iniciais, podemos passar às nossas categorias. Alguém tem mais alguma cena a acrescentar antes de passarmos às categorias? Só dizer que o filme foi um falhanço no cinema, mas depois com o aluguer de filmes aquilo foi tornado filme de culto. Tu tinhas dito aquilo há bocado, também tinha visto isso do Golden Child. Foi curioso porque nós falámos ainda há pouco tempo desse filme. Exatamente, E vi tipo, uma entrevista de John Carpenter a dizer que achava que o script do Golden Child era bem fraco, mas como tinha o Eddie Murphy queria acelerar a produção exatamente só porque já sabia que ia levar uma abada com qualquer filme com o Eddie Murphy na altura. Então, como sempre, vamos passar às nossas maravilhosas categorias. A nossa primeira categoria, como sempre, é a cena preferida. Qual é a tua cena preferida, Hugo? Opa, isto é só cenas preferidas, né? Isto começa logo no início quando o Lo Pen aparece, aquela imagem do Lo Pen. Para mim o Lo Pen é qualquer coisa. David Lo Pen. O David. E o filme entra logo, meu. Aquilo, não há tipo partes. Para já não há João-Baião, eu digo já aqui que não há João-Baião, mas o filme começa logo a bombar, logo. E não para. Espera lá, Espera, que versão é que viram? Vocês viram a versão que começa com o velho chinês a falar com o advogado? Sim. É que mesmo porque essa cena não era suposto começar assim. Exatamente. O ator quis por essa cena. Começava logo com o Hog Express. Exatamente. Mas é que mesmo essa cena do velhote são eles que estão sentados, mas é cheio de ação, porque tu começas a pensar quem é que é o Jack Burton, de onde é que ele vem, quem é o gajo. E assim, mal o Egg Chan faz assim aquele raio, um gajo, eu já estava cativado, bastou ver o raizinho. Podes crer. Mas o Lo Pen na minha memória está aqui bem marcado. Quando elas abrem os olhos e ficam com os olhos brancos, aquilo também estava mesmo marcado para mim.
E agora, ao ver este filme, pá, a cena do elevador para mim é muito fixe. Gostei bem. Não me lembrava dessa cena e adorei. Yeah. Só essas para mim. André, qual é a tua cena preferida? Eu também escolhi uma do elevador, que é aquela em que a Kim Cattrall lhe deixa o batom, né? Ele vai combater os maus com o batom. Pois é. Isso na altura, tipo, primeiro, parabéns ao Kurt Russell, porque foi dos poucos atores que estava disposto a fazer figura do urso num filme. Uma série. E ainda bem que o fez, obrigado, Kurt, obrigado. Portanto, qualquer cena que tenha Kim Cattrall com os mamilos eratos e o lipstick, para mim foi a cena preferida. Faz parte da descoberta da adolescência e da puberdade. Uma série. Claro, mano. Kim Cattrall. Como assim? Não. Eu vi anteontem e foi as minhas cenas preferidas anteontem. Qual é a tua cena preferida, Miguel? Muito bom. Lindo. Muito bom. Bem, assim, há boa parte, é o que estou a dizer, há boa partes aqui que, como cada imagem é um estímulo, é uma lembrança, é muito difícil decidir, mas eu lembro-me que a parte do elevador com água, quando eles saem tem os esqueletos, foi algo que me marcou muito quando eu era puto. Fiquei, claro que fiquei com medo, né? Obviamente, ver aquilo. E depois, uma cena que me mete a piada, não é propriamente uma cena, mas é tipo uma constante ao longo do filme que eu acho uma piada, que o Jack Burton vai já em quase 24 horas a ver fantasmas e a ver magia e explosões, mas ele nunca está a acreditar. Ele nunca está a acreditar no que se está a passar. O que era aquilo? Uma barata gigante a comer um gajo à frente dele. O que é que passou ali? E depois, uma das minhas partes preferidas sempre é tudo que envolve as 3 tempestades, os 3 storms, que eu quando era puto, era para mim a cena mais pausada que havia, puto. Yeah. Não havia mais pausado que aquele Raiden, que é o trovão, o relâmpago nesse caso. E o bacana é inchar, até explodir. Eu vou ter que pôr aqui, que é das melhores cenas de sempre. Yeah. Não há uma cena qualquer noutro filme de um gajo a inchar que o modelo é bem parecido com aquele. Só se for o desafio Total Recall. Foi o que eu pensei também. Eu lembro-me desse também, mas eu acho que há outro filme qualquer que tem tipo aquela explosão dele a ficar bué da gordinho, porque esse da explosão do Total Recall, os olhos estão a sair da cara e não sei o que é mesmo. Puta, a última imagem que aparece deste já assim grande com o fumo a sair do nariz, para ter chorei a rir. E não achas que aquela eu quando estava a ver agora essas cenas elétricas dos três Storms, aquilo fez-me, eu comecei a pensar, estes gajos, isto foi inspiração para o Mortal Kombat, de certeza. Puto, eu desde sempre agora eu não sei, o que eu nunca soube foi quem é que inspirou quem, porque eu sempre, eu adorava o Raiden e achava que aquele bacana era mesmo inspirado pelo Raiden. Olha aí, guarda para as dicas interessantes que encontramos online, por favor. Okay, mas é. Pois é que eu também não sei. Ok, vamos gastar já essa. Ok. O Shang Tsung, não é o Shang Tsung, não é o tipo o mega malvado. O Shang Tsung é inspirado pelo Lo Pan e o Raiden é inspirado pelo Lightning. Este aqui inspirou o Mortal Kombat. Ok. Eu tinha essa nota, mas eu não encontrei tipo confirmações, não vi nada. Faz bem sentido, o Raiden é bem parecido. Porque é muito parecido. É muito parecido. Desde quando é que nós fazemos confirmações neste programa? Nós é o que encontramos online, é o que a gente debita aqui, né? Estás a brincar? Ok. Eu só digo assim, I am a businessman. É businessman. Não preciso confirmar. A cena preferida que eu escolhi também foi do elevador. Eu pensava que ninguém ia escolher a cena do elevador. A cena logo a seguir a eles beberem a poção. Essa é. E eles
30 Essa segundos dentro de um elevador, eles todos com um grande sorriso na cara, e a Jack Burton diz: I feel pretty good. Yeah. I'm not scared at all. I just feel kind of invincible. E o Wang Chi diz: Me too. I got a very positive attitude about this. Muito puta, eu bom. dei uma gargalhada nessa cena. Man, só dizer uma parte que tipo, essa parte, bué da bem, o acting está bué da bom, puto, deles todos. Yeah. Pois Não está, está pois nada, está. Yeah. não está nada cheesy ou datado, isso. E o acting está bem natural, está bué da bom. Yeah. Por isso é Yeah. que essa parte é bem memorável mesmo. Yeah. E o Egg Chen dá pisca o olho ao Jack Burton nessa cena também. É bem da fixe, man. Eu gosto bem. E como isto foi meio uma quote, podemos passar para a segunda categoria, que é o Yippee-Ki-Yay Motherfucker, melhor quote do filme. Qual é que escolheste, Miguel? Melhor quote. É assim, é difícil neste filme, tipo, não há assim grandes... Estamos habituados sempre a escolher quotes, tipo, inspiracionais que mudou a vida de uma pessoa, mas para mim, assim, todas as frases que o Jack Burton diz com aquele lado convencido metem bem piada. Eu tenho aqui uma clássica que é o It's All in the Reflexes, que eu curto bem, que caso da cena, eu quando era puta adorava a cena que ele apanhava a garrafa. E logo no início o bacana está a falar com o Egg Chan e pergunta: Do you believe in magic? E eu acho que essa frase para mim é o ponto de partida para aquilo onde vamos entrar, para o mundo que vamos entrar. A cena do It's All in the Reflexes é que ele é bué da mau a fazer tudo, menos o It's All in the Reflexes. Ele é mesmo bué da bom. É verdade. Na cena que ele mata o Lopan, ele atira a faca e é uma grande merda de atirar a faca. Pois é. Mas depois, quando ele lhe atira, ele... Yeah. Era mesmo o skill dele, é mesmo esse reflexo. É mesmo o skill dele. Yeah. E qual é que escolheste? Qual é que escolheste a quote? Eu também tinha essa, mas depois eu escrevi essa quando essa aconteceu, mas depois quando chegou à parte do... Exatamente porque o Miguel está a dizer, como o Miguel disse, não há quotes inspiracionais assim por aí além, é mais tipo na... E então, quando eles vão para o caminhão a fugir e o gajo mete a chave e ela pergunta-lhe, what was that? E ele diz 6.9 on the Richter scale. Opa, adorei. Totalmente bem fora, é lindo. É que ele podia ser o barulho podia ser mesmo o barulho do caminhão, podia ser o gajo que tinha mandado um grande peito, não sei, qualquer. Yeah. Ele é mesmo engraçado. São aquelas cenas sempre que ele está no Pork Chop Express e está a dar as dicas dele, tipo, são sempre dicas, os textos bué complexos, se chuva cair e bater nos meus ossos pálidos, não sei quanto. Eu só digo, what the hell? Yeah. É tipo, dicas assim. It's in the mail. André, qual é que escolheste? Também me conta. Eu tinha escrito também It's All in the Reflexes, mas discordo que não havia cenas inspirativas. Havia uma que era China is in the Heart. Eu pus essa para o fim, para a lição de vida. A cena que eu escolhi, a quote que eu escolhi foi quando eles saem da água, quando eles mergulham, quando eles finalmente libertam as mulheres todas que estavam lá e eles saltam todos para aquilo que parece uma piscina e eles fogem. Quando eles saem da água, o Jack é o último a chegar e eles já estão todos lá fora. E o Wang pergunta: onde é que está o Jack? E ele sai da água e diz: Everybody relax, I'm here. Podes crer. Ninguém estava, para além do Wang, ninguém estava a perguntar, mas ele chega mesmo com o swag. Calma, estou aqui, man, calma. Só a dica, assim, o gajo teve o filme todo a tentar beijar a Kim Cattrall. E depois, no fim, quando ela quis, o gajo disse: Neve, vou vazar. Ele é grande patrão. É mesmo o chefe dos patrões. É lindo. Mas sim, It's All in the Reflexes, eu acho que é das cenas mais importantes no filme, porque realmente muda o filme todo, né? Os reflexos dele. E a cena do que ela está a dizer, China is in the Heart, que é tipo, onde quer que ele vá, a China está com ele. Tipo, isso bateu. Essa dica é muito boa. Love, man. E o som está muito melhor, André. Maravilha, obrigado. Maravilha.
Quem é o Mantorras do filme? Joga só 5 ou 10 minutos, mas tem super impacto. Eu posso Eu só acho que por anunciar acaso- que... Diz, desculpa. Não, dá-lhe, André, dá-lhe. Neste filme é uma exceção à regra, porque eu acho que o Mantorras é o próprio Jack Burton. Porque ele não faz nada, ele não sabe fazer nada. É um outsider, está sempre a sentir-se excluído. E só naquele momento em que os reflexos são importantes é que ele mata o Lopan. Mano, o Lopan teve séculos para ficar encarnado. Pois é este bacana do Rogue Express que lhe vai mandar uma faca para a cabeça, mano. É mesmo. É incrível. Eu pus o Jack Burton no Mantorras. Yeah, é uma boa escolha, apesar do Mantorras jogar só 5 ou 10 minutos, mas há jogos em que dava para pôr o Mantorras desde o início. Yeah. É tipo um jogo da taça. Puseste o Mantorras no jogo da taça. Eu pus o Egg, o Cotinha Mágico do início, que dá grandes props ao Jack Burton. Ele não aparece muito, mas sempre que ele aparece, ele dá-lhes a poção mágica, que nós ainda não sabemos se era mesmo poção mágica ou se era só para aumentar o espírito. Ele é que faz o 1 contra 1. Ele é que faz o 1 contra 1 contra o Lopan, com a magia, com o olho fechado sempre. Yeah, eu pus o Egg. O Egg é sem dúvida importantíssimo. Aliás, ele próprio diz: se eles fossem sem ele, nunca iriam conseguir vivos. Yeah. Até o Lopan reconhece no Egg aquelas qualidades É tipo, que ele tem para derrotá-lo. Yeah. Tipo E o Egg diz que isto é a missão de vida dele, né? Yeah. O Egg Até vai diz, tirar umas yeah. férias grandes. Yeah. Eu pus a Tara, porque acho que se chama Tara, por acaso não fui confirmar. A rapariga do aeroporto, porque é ela que despleta isto tudo. Sim. Yeah. É verdade. É só por isso. Essa é bacana, eu depois nem me lembro mais dela. Yeah. Quem é a Tara? É aquela primeira que aparece no aeroporto. Yeah. Que eles querem que a Kim Cattrall está lá para receber. Exatamente, que o gangue Ok. confunde e não consegue apanhá-la, então raptam a como é que ele se chama? A Miao Yin. Isso. Miguel, quem é o teu Mantorras? É assim, eu como Torres pus as 3 tempestades, os 3 storms, só porque são aqueles que eles devem aparecer se calhar 10 minutos no filme, mas não falam quase nada e lá está, são muito impactantes, nem que seja pelo misticismo e pelo visual. É daquelas coisas que eu levei para sempre. Então, esses 3. E pelos barulhinhos que todos fazem. Eles podem não falar, mas catás fazem 10 minutos ou 20 minutos de catás. Sempre a fazer. Não, mas é principalmente. Mas é assim, é claramente uma alusão às lendas e aos mitos chineses também e aos filmes clássicos, porque não são todos que fazem também tanto essa expressão, é mesmo aquele que rebenta no fim, porque depois acabamos por perceber que tem a ver com a própria habilidade dele, não é? Tipo, tanto o gajo do raio como o da espada não são tão intensos, mas aquele deve ter, pronto, tinha o vapor dentro dele, é a dica dele. Mas são esses os meus Mantorras, porque não é tanto pela importância na história, mas pelo impacto que causaram na altura a nível de cultura pop e visual. Inspiraram Mortal Kombat, portanto tem para sempre o nosso respeito. Man, eu nem acredito nisso, é a dica. Não sei. A nossa próxima categoria é o Eixe, é aquele gajo. Quem é que escolheste, André? Eu escolhi o Victor Wong, porque é daquelas caras reconhecíveis. E se calhar eu conhecia deste filme, mas lá está, tipo, é daquelas caras que eu toda a minha vida vi, mas nunca soube o nome dele. E neste filme está mesmo perfeito. Victor Wong. Que é o Cheng. Quem é que é o Victor Wong? O Victor Wong é o que faz Cheng, é o velho. Action. Action. Okay. Eu acho que é difícil aqui, pode ser qualquer um deles, é o Action ou o James Hong, que é o Lopan, que é aquilo bacana. O Lopan também, David Chen. Nós já vimos tanto um como o outro, mas o James Hong até é mais recente, ele até está no Everything Everywhere All at Once também,
Yeah. E é Certo. um personagem que foi. Aliás, eu por acaso estava a ver um top de personagens tipo, de atores personagens tipo, há veja, lá está, aqueles Hector, e isso que tu sabes que faz de Goon mexicano, que já ouviste em milhões de filmes, mas não Yeah, sabes o nome. E o James Wong é um pouco assim, tu já ouviste em milhões de filmes, foi vilão em 30 mil filmes. Só há um mais icónico para mim que ele, como vilão. Não está aqui, eu não sei o nome, mas é o vilão que depois também, se não me engano, foi do Mortal Kombat, que é também do Fúria num Bairro Japonês, com o Brandon Lee. Esse, vocês não sei se estão a ver quem é. É o único que é mais icónico que eu já vos mostro aqui, entretanto, quando vocês dizem quem foi para vocês, é aquele gajo, mas para mim, Lo Pan, neste caso James Hong, é sem dúvida é aquele gajo. Yeah. E ele já na Fizeste altura era algum- uma lenda em que fez o filme. Tinha bem experiência Yeah. nisto. Yeah. E Hugo, tu puseste algum diferente? É que eu pus exatamente estes dois que eles mencionaram. Não, eu pus o Victor Wong exatamente como o André estava a dizer, porque já o vi em vários filmes, mas um dos filmes que eu adoro e onde ele entra, e não me lembrava que ele entrava, era no Tremors, aquele bicho que vai debaixo do chão e ele é comido Yeah. pelo verme dentro da loja Como é que dele. se chama? Espera, Como é que se chama esse filme em português? Palpitações. 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 Yeah. Só uma coisa, isso é pronto, é o Kevin Bacon, certo? Yeah. Oh. Yeah. E ele era tipo qual era o papel dele? Era tipo o boss do Kevin Bacon ou Eu acho que não, acho que ele era o dono de uma loja, tipo de uma mercearia daquela zona. é isso, ok. Daquela vila, vá. Grande movie também, grande movie. Pronto, e ele no mesmo ano, só depois é que vi que ele no mesmo ano faz o Golden Child também com o James Hong. Agora é bacana Lindo. isso. Yeah. Lindo. Tu puseste E o mesmo também? tu, ou- Obé? Yeah, eu pus os mesmos. Eu pus o Egg Chen e pus o David Lo Pan. São... É que era mesmo, esses dois são, se formos nessa categoria do bacana que toda a gente sabe quem é, estes dois são mesmo tipo Yeah. top, não há outros ali que... Yeah. E até tinha posto a referência, escrevi até que ele é o pai da Michelle Yeoh no Everything Everywhere All at Once. Yeah. Próxima categoria. Dicas que não envelheceram bem. Quem é que quer começar? Epá, eu posso começar. É assim, lá está, eu acho que nada envelheceu bem neste filme. Nada. Por isso é que eu digo que eu acho que isto é um filme que tem que ser visto com o espírito, logo tu quando vais ver, ou tens a experiência de o ter visto como nós, ou então tu tens que fazer uma pesquisa sobre o que é que estás à espera. Porque quem estiver à espera de um filme minimamente sério, real, com boas lutas, bons diálogos, pode já ir embora. Pode já fazer a sua subscrição no Filmin e ver um filme. Porque aqui não envelheceu nada bem, mas é isso que eu acho que dá piada a este filme. Lá está, como eu disse de início, é a cena kitsch, é tu já saberes aquele gorila deformado com aquela máscara que nem se mexe, vai aparecer, estás a perceber? E pronto, se for para dizer assim alguma coisa que podia estar melhor, vá, eu vou dizer algumas cenas de lutas, se bem que tem alguns pormenores interessantes, mas também a filmagem, a forma como são captadas as lutas não é a melhor nesse sentido. É assim, eu pus aqui os clichês das frases do Jack Butler, mas ao mesmo tempo é isso que lhe dá toda a cena dele, não é? Esse bacana é mesmo um chique esperto máximo. E a única coisa que agora fora deste universo kitsch que lhe dá piada por não envelhecer bem, para mim que realmente não envelheceu bem, é a informação e a quantidade de informação e a confusão. Tipo, eu já a certa altura já não me lembrava, sempre que alguém perguntava uma coisa, lendas, Jack, mitos, na China havia magia negra, eu perguntava outra vez, diz-me lá o que é que estás a esconder? Desde que eu era puta, havia os mitos e as lendas, os 7 dragões que vêm do céu para o deus do sofá encantado, e eu já estava mesmo confuso, assim, mas o que é afinal? Que é o deus? É a única coisa que eu acho que não está assim muito bem, é tipo, realmente, essas lendas e mitos estarem, quem é que é, qual é a lenda e qual é o mito que desta vez veio para assombrar a Terra. É a única coisa que melhorava. André. Eu, por acaso,
eu acho que envelheceu bem no sentido em que nunca mais houve nenhum filme que fizesse isto. Que eu saiba. Yeah. E nesse aspecto, tinha sido feito ontem, que era fresh, não é mesmo? Mesmo sendo dos anos 80, com tantos problemas que têm das lutas, que realmente há lutas que são mesmo ridículas. Inclusive o protagonista do filme, que não é de todo o Jack Burton, o protagonista. Yeah. O protagonista é o amigo dele, como é que ele se chama? O Wang. Wang Chi. Que ele não era lutador de artes marciais, mas que fez um papel fixe até. Eu acho que só fosse bem. Está credível. Eu lembro-me de ver que o Carpenter queria dar aquela dica de filme chinês mesmo, mítico, daquelas lutas de espadas no ar. Eles conseguiram fazer. Acho que foi um grande tributo a esse tipo de filme. Portanto, não envelheceu bem, mas acho que era suposto não envelhecer bem. Era mesmo, tudo é propositado neste filme. É o que eu estou a dizer, e só mais uma cena relativamente a isso que tu estás a dizer dos filmes típicos chineses, mais uma razão pela qual os The Storm são os mantorras deste jogo, porque a presença deles é o que dá logo esse feeling de filme clássico de luta chinesa e aqueles voos e etc. Em que tudo é possível. Hugo. Eu até fiquei a pensar se essas cenas de luta e no ar e tudo mais, se não inspiraram o Dragon Ball. Eu não faço ideia se o Dragon Ball é antes ou depois, porque até no Kamehameha, porque no início eles até fazem uma espécie de energia assim. Depois o Lo Pan e o Egg Shen também lutam, os dois com bolas de energia e vão lá. E eu até achei isto é mesmo Dragon Ball Z. Mas dicas que não envelheceram bem, não, eu pus aqui duas, mas não sei, eu pus aquilo que o André estava a dizer do verdadeiro protagonista ser o amigo do Jack Burton e não ser o Kurt Russell, e o Kurt Russell ser o gajo que está no póster, mas isso tem mais a ver com quem vende, acho eu. O marketing, né? E tinha posto os costumes, mas depois fui ler e eles tinham um budget muito pequenino para efeitos especiais e tudo mais, portanto o que fizeram com o budget está brutal. Eu estou a dizer isto, tipo do género, o gorila deformado com cabeça que não mexe, que eu estava a dizer. Sim. Mas na altura, eu borrei a cueca quando apareceu aquele gorila. Ainda hoje. Pela cena final. Eu aposto que se os meus putos vissem este filme iam ficar todos borrados. Portanto, eu não sei se. Aqueles mortos debaixo d'água. Eu estava a ouvir, Miguel, e estava a pensar se este filme tivesse sido melhor, se fosse melhor anunciado como uma comédia, eu acho que aí já não tem problema nenhum, porque se tu fores com o espírito de comédia para este filme é mesmo brutal. Há efeitos especiais e alguns atores que são meio mauzinhos, mas neste filme, sabendo que é uma comédia, resulta bem. E depois aqui só uma cena que eu não sabia onde é que havia de incluir. A cena final, quando eles estão dentro do caminhão e o Wang Chi e a Miao Yin estão a mamar-se na boca, mesmo de boca aberta, entre o Jack e a Gracie Law. Não, e pior, confusão. Eles estão mesmo a Gracie a olhar assim. Fez-me impressão tipo, que eles estão mesmo a mamar de boca aberta, não é? Tipo, não é tipo que eles já não se viam há bem tempo, né? Estavam mesmo apaixonados. Mas, Bruno, só diz-me. Primeiro, a parte de eu te chamar Bruno, que é sempre engraçado, mas não era isso. Chama. Que era, isso que tu disseste do filme de comédia é bem engraçado, porque eu estava a ver com a minha querida esposa ontem, e ela nunca tinha visto, como eu estava a dizer. E depois a gente estava a chorar a rir, não é? Porque as cenas estavam a acontecer, tipo, bacana inchar, isso, cenas surreais. E depois ela perguntou-me, mas este filme é gozar, não? E tipo, eu até hesitei um bocadinho a responder, porque assim, não é gozar, mas é tipo, é um filme de ação, mas é comédia. Mas na altura, para mim, quando eu vi aquilo, quando era puto, eu achei aquilo serious, real Batman. Por isso, acho que é isso que está a dizer, a forma como foi categorizado.
Yeah. Se calhar se fosse mais explícito essa parte de hoje em dia, e tem bué comédia, mano. Devia ter mesmo Tem bué, assumido yeah. como uma comédia ação. Eu acho que o Kurt Russell está completo. Eu acho que isso é um ganda forte do filme, que é, eles estão todos dentro da. O briefing aos atores foi dado bem. E eles estão todos, eles sabem exatamente o que é que estão a fazer. Não estão a tentar fazer um filme mais sério do que o que estão. Estão a fazer mesmo o que lhes mandaram fazer e todos sabiam que aquilo era tipo uma comédia. Está tudo. Eu gosto bem disso, gosto mesmo bem. E mais uma vez, comendo o Kurt Russell por estar tão disponível para fazer um figura doce. É maravilhoso. Mano, ainda é bem que ele fez isso, mano. Muito bom. Não, eu adoro bacana. Eu tive bem dificuldade em encontrar alguém para substituir o Kurt Russell na nossa outra categoria, exatamente por causa disso. A disponibilidade dele para ser bronco, para ser um ganda burro. Para ser um ganda É bem burro. bom, mas ao mesmo tempo, mas ele é bem da burro, mas ao mesmo tempo ele é bem da bom falante, é bem da esperto. Não, e a cena é que ele também é bué ele quer mostrar que é bué careless, mas ele na verdade ele quer bué, ele preocupa-se mesmo com as cenas, ele está lá sempre. Tá a ver? Relax, I'm here. Eu não sou especialista em John Carpenter, mas eu acho que os efeitos que ele usa neste filme também usa em muitos outros filmes dele. Aquela parte das mortes, do boneco, do gajo inchar e essas cenas todas, aquele tipo de efeitos ele usa também noutros filmes dele. Sim, Isso é tipo, mais ou menos uma imagem de marca, né, dele. Portanto, também se calhar retiro aqui a parte dos costumes e se calhar deixo como uma Ou seja, dicas que não envelheceram bem foi esta nossa conversa, porque nós não conseguimos arranjar dicas que não envelheceram bem. Basicamente conseguimos nos tirar do loop de dizer cenas que não envelheceram bem deste filme, porque são todas bem boas. Podes crer, este filme tem tipo... Conseguiu mesmo fazer este efeito, tipo, é a nossa criptonite nesta categoria, pelos vistos. A nossa próxima categoria é Pau do João Baião. Eu ouvi que alguns de vocês não têm Pau do João Baião, mas eu tenho uma. Eu também tenho. Eu tenho uma também. Quando eles conseguem escapar a primeira vez, quando eles acabam de escapar, entram todos no autocarro e basam, esse espaço entre eles, enquanto eles estão a reunir as tropas para voltar para salvar a Gracie e a Miao Yin, aí dá para ir fazer um xixi, não se perde nada antes deles voltarem para o submundo da Chinatown. Sim, aceito bem. Tipo, lá está, era o que eu estava a dizer. Se calhar só não descobri a paz de João Baião, porque para mim tudo era um trigger emocional neste filme, mas por exemplo, eu não sei se essa é a parte em que elas estão as duas lá paradas e está aquele bacana a fazer a demonstração no corredor. É isso, é essa parte. Não, acho que não. Não, eu acho que eles já estão de volta aí. Não, eles estão na loja chinesa do Wong. Estão a planear. Estão a planear voltar. Eu escolhi a cena inicial. Desculpa, André. Não, só para acabar. Essa parte aí que eu estava a dizer do corredor, tipo, pode parecer, se calhar, uma parte mais chocante, mas para mim, por acaso, é uma parte que eu considero mesmo fixe, porque é mesmo bué da trippy. Acho que é uma parte... mental completamente, mas pronto, era só isso que eu queria dizer. E parecia essa parte parecia também tipo que eles estavam a reunir as forças dos três Storms para dar mais poder ao Lupin, não sei, mas também não. Para elas tocarem na espada. Que arte. Elas tocarem na espada, Diz André, mas desculpa. o André ia dizer, Não, ia dizer que uma das minhas pausas de João Baião é a mesma parte inicial, primeira cena de todas do filme, em que ele está a falar com o advogado, o Cotton. Portanto, tu carregas no comando para pôr o filme a dar e vais mejar. É isso. Podias na boa ter de mejar, que não perdias o filme. Por acaso não concordo nada com isso, não acho nada. Acho que é bem essencial. Para mim, tipo, porque lá está, porque mostra logo a magia e se calhar se não visses isso, podias muito bem não ficar cativado na altura. Portanto, acho que estás errado. Estou brincando. A nossa próxima categoria é Ex Ganda Falha, que também eu acho que vai ser uma categoria difícil, porque este filme, todas as falhas são mais ou menos intencionais. Mas eu tenho pelo menos umas perguntas para fazer. Quem é que tem Ex Gandas Falhas? Eu tenho uma só. Queres que eu diga? Dá-lhe. Para mim é só quando o Jack Burton vai
soltar a Kim Cattrall e, se não me engano, acho que é a repórter que também está presa, nas jaulas, e ele dá o tiro para o cadeado de uma jaula e abrem todas. Saem todas. Ai, Também pus isso. E outra coisa que também relacionada com a arma é ele tem uma semi-automática. Puto, e ele quando dispara aquilo tem o som de uma caçadeira que só dispara um tiro de cada vez. Não sei se vocês repararam nisso. Não reparei. Mas pronto, são estas as minhas duas falhas. Eu pus aqui umas também. Porque é que quando eles descem naquele buraco, né? Que ele mete a faca na boca e desliza o buraco e cai lá em baixo, porque é que aparece o chinês a comer peixe e oferece? E ele diz, repete lá isso. Eles descem pelo túnel, né? Deslizam, o gajo cai em cima de um monte de não sei o que é aquilo. Mas é peixe, é por isso que ele está a comer peixe, eles caem em cima de peixe. Eles caem em cima de peixe e vem um dos lutadores a comer peixe, trinca metade do peixe e dá-lhe para ele comer. E ele diz, não, se calhar mais tarde. Desculpa, essa cena faz-me lembrar outra vez a cena deles na gruta, aquele monstro gigante como o gajo e o Jack batendo a dizer, podes crer, o que é que se passou? O que é que estava ali? Podes crer. Muito bom. E a primeira vez quando o Jack Burton leva com os raios azuis, quando abre os olhos e o gajo vai a uma poçazinha de água e manda tá bom, já está visto, siga. Mas tipo, isto não é bem grandes falhas, mas é mais porque isto também dá essa é também o que faz que eu gostar tanto do filme, são estas pequenas coisas. Exatamente. Mas pronto, só agora com olhos de adulto é que fica aqui, tipo, porque é que ele está a comer o peixe ali? Eu só tenho uma cena que me chateia de verdade, que é a única que eu acho que não funciona no filme, que é quando ele cai com a cadeira de rodas para trás. Sim. E ele está tipo a cair para trás no poço, né? E depois ele com as mãos põe as mãos para cima, até aqui estou a adorar que ele seja super forte, mas depois ele avança uma beca do poço, ou seja, já não está em perigo, salta e atira a cadeira para trás. e essa parte, tipo, eu estava bem contente, mas depois fiquei, mas eu vou outra vez fazer a cena de me convencer a mim próprio porque é que a cena funciona. A cena é que ele extra dramatiza tudo, mesmo quando ninguém está a ver, para se sentir mesmo super-herói. Ele já tinha sido grande super-herói, mas ainda precisava de fazer o salto para fazer. Essa cena por acaso é engraçada a dizer isso, é uma daquelas cenas que eu até também reparei, a cadeira já está boa à frente. Ele avança, ele para além de se direitar, ele avança com a cadeira para longe do poço e depois manda a cadeira para trás para dentro do poço. Eu nas grandes falhas tinha posto algumas lutas de armas, a entrada dos reparadores de telefone, que eles entram lá dentro, mesmo não se passa nada, os seguranças ficam a olhar para eles, tipo, ok, está bem. Tipo, achei isso bem estranho. A cena do poço e da cadeira de rodas e as salas, como o Miguel disse, a abrir com os cadeados, são abertos com uma arma. Ele dispara contra um e abrem todos. Que não era uma cena tão centralizada. Claro que não, era um cadeado mesmo, pô. Estava lá. É mesmo um cadeado, Eu só tenho uma pergunta para vocês. Com quem é que o Jack Burton está a falar quando está a conduzir o caminhão? Com outros caministas. É com outros caministas. Aquilo dá para transmitir para outros caministas. E o que é que eles estão... Aquilo é os princípios do podcast, puto. Aí, vamos embora. Acabou. Os caminhões é que começaram, os caministas é que começaram a trend dos podcasts. É mesmo verdade, os caministas sempre fizeram podcasts, puto. Na série. Lindo, puto. Muito bom. Maravilha. Eu depois tinha outra pergunta, mas vocês já responderam sobre a Tara, que quando eles apanham a Miao Yin no aeroporto, eles estavam a tentar buscar a outra miúda, né? Não era a Miao Yin, foi por acaso. Mas a outra miúda também tinha os olhos verdes? Pois, eu também não reparei nisso. A Tara, acho que está ali um bocado, ninguém sabe porquê. É porque a cena, é um eles tinham bué de miúdas nas celas, não é?
Yeah. Será que ele calhar apanhava era um qualquer tipo- miúda chinesa para ver se Não, tinha olhos yeah. mas verdes? também não te esqueças que era tipo também para ir para o White Tiger. Pois, também é raptadas verdade, para ir é para o White Tiger. Pois, já, já. Prostituição, yeah. Pode, Yeah. se não, E se não se tiver olhos calhasse- verdes, vai para lá. Yeah, Ok, deve ser isso. ok. Maravilha. Mas não, Próxima não tem categoria olhos é verdes. Não. quem ganhou o filme? Para mim ganhou o Action. Ganhou simplesmente porque ele cumpriu o seu propósito e acabou o filme a dizer: vou fazer umas grandes férias. E assim, Vamos. vendo o Egg Chen, dá para ver que ele precisava de umas grandes férias. Yeah, pô. Bacana, estava mesmo a lutar contra as forças do mal desde sempre. Por isso, para mim, Egg Chen cumpriu e vazou. E ganhou. Eu pus o Dennis Dunn, o protagonista chinês, colega do Jack Burton, porque ele ficou com a bacana, ajudou o amigo. E eu não sei porquê, eu tinha a ideia que ele tinha conseguido cortar a garrafa com a faca no início, Eu também tinha. mas não Não. conseguiu. Foi tipo aquele Mandela Effect, não estava à espera que ele não conseguisse, Yeah. Ok. mas ele ganhou para mim. Eu pus histórias baseadas em mitos e mistérios, cheios de magia e fantasia. Pá, vai sempre ganhar, vai ser sempre atual, vai ser sempre fixe. Yeah. Filme assim. Yeah. Yeah. Eu também pus o Wang, ou o Dennis Dunn, e eu não pus o Wang na categoria do quem é aquele gajo, ou é aquele gajo, porque eu nunca vi o Wang em mais nada. E por isso é que eu pus aqui que ele ganhou o filme, porque eu não me lembrava que a Miao Yin, a namoradinha dele, eu pensava, quando eu recomecei a ver este filme esta semana, eu não me lembrava que ela era mesmo a noiva dele. Eu pensava que era tipo imaginação, que ele tipo, Yeah. ei, ela estava lá na China e quando ela voltar, ela é a minha noiva, mas eu pensava que ele estava tipo a inventar aquela história para ele próprio. Pensava que ele não era tão Yeah. Mas a verdade é que não só ela é a noiva, como ele é o herói do filme, como o Jack Burton é que é o ajudante, o Jack Burton é que é o sidekick e ele é que anda martial artist no final. Yeah. Não, e deixa-me dizer uma coisa. Diz. A nível de acting, eu curto bué dele. Eu nem sei como é que eu não vimos mais dele. Por acaso, Yeah. eu achei que ele fez um papel espetacular. Mas ele ganha as batalhas, ganha a daminha e ganha um ajudante no Jack Burton. Melhor de sempre. Auge da carreira. É um auge da carreira para mulheres de olhos verdes. É capaz de ser. É capaz de ser, é. Eu pus. E para caminhões. E para caminhões. Aliás, nós temos um grande amigo que também ajuda muitas vezes aqui nas questões no back-end do podcast, que é o Diogo Dias, que é a Dealer, que é a Edids, e posso dizer que ele, em criança, o maior desejo dele era ter um caminhão, graças ao Jack Burton nas garras de Mundirim. Lindo. Durante muito tempo, não sei se ainda hoje tem esse desejo. Se estiveres a ouvir, Diogo, e se quiseres depois dizer alguma coisa, fala comigo. Para mim, o auge da carreira é do Wang, como estamos agora a falar. Tipo, ele é sem dúvida o lead deste filme. Pus o mesmo, É muito estranho. Eu não sei como é que ele não fez isso assim mais. Não é tipo para nós uma imagem tão presente como é, por exemplo, o Lo Pan e não sei. Isto faz-me lembrar também só uma dica. Não é aqui, esquece. Desculpem. Eu vou dizer que se calhar não é o auge da carreira de caminhão. O caminhão se calhar é do Exterminador. Implacável. É um bom caminhão. É um bom caminhão. Mas eu pus. É o melhor nome de sempre da história do cinema de um caminhão transportador. The Pork Chop Express. The Pork Chop Express é maravilhoso. É incrível, é grande nome. André, puseste algum auge de carreira? Sim, eu também pus o Victor Wong, pelas mesmas razões. Mas era Pork Chop Express ou era Hog Express? É Pork Chop. Pork Chop Express. Mas Hog Express também seria bom, né?
Mas ela, Também Vitor isso é Wong, foi quem eu pus. E talvez a Suzy Pais, que nunca mais vi nada dela. E ela Yeah. fez mais. Mais nada, mas ela também aqui, nem neste filme viste nada dela, a cada vista dos olhos, Devia a ser gira, yeah. que ela só falou para aí uma vez. Yeah. True. Próxima categoria é como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. Eu continuo a achar que o plot mesmo crazy deste filme é maravilha. Yeah. Eu escrevi aquilo que eu já tinha dito, que o filme não se leva a sério, é exatamente aquilo a que se propõe ser, merece completamente o estatuto de culto que recebeu e que tem hoje em dia. É mesmo brutal. E depois, aquilo que eu também já tinha falado, foi um dos primeiros que fez a mescla Hollywood artes marciais, Yeah. e a quantidade de filmes que lhe devem referência, inclusive o Taika Waititi disse que este é uma das inspirações deles para fazer o Thor Ragnarok. Exatamente. Brutal. Yeah. Pá, e eu pus a mesma coisa que tu, pus o tipo, a essência do filme foi o que eu pus aqui, não só pela fusão, já nem estou só na parte asiática com Hollywood e de artes marciais, mas toda aquela fusão que há, aquela mescla enorme, o facto de também ter começado como um western que também traz mais uma inspiração para aqui, e estavas a falar agora da inspiração que pode ter causado em muitos outros filmes, e não só a nível geral de filmes, mas também de personagens tipo o Jack Burton. Acredito que tenha sido inspiração para muitos heróis que não são aqueles heróis tipo Schwarzenegger, e são aqueles heróis intocáveis, não, um herói mais humano. Daí também, depois, aqui na nossa próxima categoria, só houve uma pessoa que eu achei que poderia talvez substituir o Kurt Russell aqui. Nice. Hugo, eu não sei se já disseste aqui nesta categoria. Não, eu pus eu vou escolher, dos que pus aqui, vou escolher dois. Mas isto porque é um bocado mais por causa das memórias de infância. Do Lopan, vilões a levitar e a entrarem assim, para mim, nunca vai sair de moda, nunca vai ser mau. E os cenários, para mim, não sei, eu tinha lido um comentário acerca daquilo que eu partilhei depois no YouTube, daquele fake trailer, que se isto fosse feito hoje em dia a maior parte seria CGI, mas a piada disto tudo e o melhor disto tudo é ser mesmo um cenário construído. Claro. E Não, e peraí, e essa cena, eu quando fui ver o que tu puseste até pensei, chegou a haver um trailer, mas depois é que percebi que era fake. Mas, epá, man, não. The Rock, é mesmo verdade que ele quis fazer a sequela. É verdade. E ainda quer, ainda não desistiu. Esperemos que desista. É isso mesmo. Esperemos que ele nunca se meta nisso. Essa cena mais física, mais, não sei. É sempre bom. Eu não pus aqui, mas foi grande a falha minha, porque os cenários são mesmo brutais. Os sets são brutais. Aquela parte do submundo, quando eles entram para ir. É bonito mesmo. E aquilo foi tudo construído de raiz, meu. Aquilo é. Uau! E os cenários e os outfits, tipo, um de vocês tinha, eu passei assim, quando estava à procura da minha lista para preencher, e vi que alguém tinha posto uma imagem de quando elas estão prontas para a cerimónia com o olho branco, e tá, esses outfits são brutais. Eu tinha posto cenas que envelheceram bem, foi o Stop Asian Hate, né? Portanto, a dar uma perspectiva rara sobre a cultura asiática, mesmo que seja comédica, né? Mesmo que seja tipo comédia. A magia negra chinesa e as Damas de Olhos Verdes, acho que também envelheceram bem. Damas de Olhos Verdes, excelente. A nossa próxima categoria é, se fosse eu a escolher, quem é que gostávamos de ter visto em vez dos atores? Dá-lhe. Vocês conhecem o Tio Van? Indiano. Claro. Eu acho que ele se inspirou neste filme para a sua persona quando era mais novo. É possível. Ele tem boa de cenas de Jack Burton. Boa de cenas. Qual? O Theo Von. O Theo Von, comediante.
pois, E era ele que eu Olha, escolhia como Jack Burton. Eu boa adoro, escolha, boa Por escolha. acaso parece bem. Ele- Grande até o- escolha. Até o sotaque dele era fixe aqui. Yeah, Yeah, E ele, e ele ia ser brutal a não se levar a sério e ia fazer. exatamente. yeah, yeah. Yeah, yeah. Ia ser tipo, como é que eu ia dizer? Tipo, overdramatic, mas de uma maneira bué não desalante. Yeah, yeah, Falei só em inglês. Grande escolha, André. Muito vou- bom, vou muito bom. cancelar as Pro- coisas que tinha aqui. E na mesma linha, para o Wong Lee, eu tinha posto o Bobby Lee, mas já que era comediantes. Ah pá. Boa. Mas- O Mandarim, eu tinha posto o Watanabe, que é japonês, mas também é um bom ator. Ok. Yeah, Eu, yeah, eu, grande pus esse no Uncle Chu. Ok. E para um dos Storms, punha o Bolo, só para em honra aos filmes com o Van Damme. Até parece bué uma beca, o bacana que incha parece um bocadinho o tipo O bolo. Bolo, yeah. Yeah. Mas é racismo da nossa parte, mas já é isso. Não é? Não estou a dizer que são iguais. São todos iguais. Olha, eu pus o Wang, se for pelo aspecto físico apenas, o Jet Li era incrível, mas na altura devia ser bem novo. Mas eles são até parecidos, por engano. Portanto, eu pus o Wang, a escolha mais óbvia seria ser o Jackie Chan, para aqui Ok. ser incrível na mesma. Claro. E o Jack Burton, a cena é que para mim é tipo um herói destes que não é tão estoico, não é tão intocável, é um herói que falha, é um herói com as suas falhas. Uma pessoa que é muito boa a fazer sempre foi a fazer isso é o Bruce Willis, e por isso eu pensei que o Bruce Willis também poderia ser um bom Jack Burton. Yeah. Boa dica, boa dica. Yeah, eu pus o Mesmo Bruce isso. Willis como Jack Burton também. Mas, Lindo. yeah, ou o Kevin Bacon. Mas Kevin Bacon também. o Theo Von se calhar está aqui mesmo perfeitamente para isto, meu. O Theo Von foi grande escolha do André. Foi muito bom. Eu fiz uma versão anos 90. Tens mais, Hugo? Desculpa. Tenho para todos. Não, dá-lhe. Tenho para o Egg Chen, tinha o gajo que fez de Hattori Hanzo no Kill Bill. Então, esse não. Ah, ok, esquece. Pensava que era o Watanabe, mas não é. Não, o Watanabe Good. foi o Uncle Chu. O Uncle Chu, o tio do gajo. No Ang-Chi pus o gajo que faz o último samurai. Já sei quem é, cara. Já sei. Muito bom. O gajo que treina, não é treina, mas está ali com o Tom Cruise. Sim. Yeah. Na Gracie Law pus a Michelle Pfeiffer. Yeah, perfect. Paulo Pen, pus o gajo que faz de pai e mãe no Kill Bill também. Ok. Para a Miao Wen pus o Lucy Liu. E, Ok. Vi ser um bebê na altura. Ok. e para a Margot Opa, pus mesmo. a Jamie Lee Curtis. Ok, boa. Maravilha. Bom casting. Eu só fiz recast dos três principais. Fiz uma versão anos 90 com o Brad Pitt e com a Angelina Jolie e com o Jet Li como Wang. Ok. Eu acho que o Brad Pitt ia conseguir não se levar. Tipo, eu estou-me a lembrar do Burn After Reading dos irmãos E Coen. do Inglourious Yeah, Basterds yeah. também. E ele é bom a fazer aquela cena de ser um bocado burro. Mas ele é bom a não se levar a Por sério. acaso, já. Ele é bem bom a fazer, mas ele não deixa nunca de ter uma coolness bué cool. É capaz de que ser esse gajo demasiado é cool. mesmo- O Jack Van cheira mesmo a batata frita e gasolina, puto. É aquele cheiro. É mesmo isso, yeah. Mas o Theo Von é mesmo a seleção. Não sei se o Theo Von alguma vez foi mencionado em qualquer outro podcast relacionado com o e merece, pô. Foi grande ideia do André. Eu estava a ver o filme, eu estava a ver o Jack Burton, eu estava a pensar no Tio. Sempre. Yeah. Nossa próxima categoria é adaptação portuguesa, a.k.a. Miguel Pité Category. É muito difícil aqui neste, eu acho. Deixa-me anunciar os meus dois e depois eu deixo ir, porque eu só tenho mesmo estes dois. Eu só fiz eu pus o Ricardo Carriço e Alexandre Lencastre. Boas escolhas. Muito bom. Eu acho que eles dois iam. Tá, Miguel. Eu também só fiz duas. Eu pus a Kim Cattrall, a Sofia Alves. E como isto é uma escolha assim, não sei, teria que ver como é que funcionava, mas eu acredito que na altura funcionaria. Como Jack Burton, eu pus o Herman José em mais novo. Eu gosto dessa escolha. Eu gosto dessa escolha. Isso é fixe porque para o Hermano José eu pus para a companheira dele, eu pus numa versão mais antiga, pus a Ana Bola.
Ok. A Ana Bola dava-lhe. Muito bom. A Ana Bola dava-lhe. É. Muito bom. E pronto, se fosse cá nos anos 80, o Miguel Guilherme podia fazer de Lopan. Na boa. Eu pus o José Pedro Gomes a fazer de Jack Burton. Com bigode. Ai, com bigode ali, à tuga. também era bom. Eu tinha aqui a minha lista para o Jack Burton, tinha o Fernando Luís, o Ok. ator. Sim. Depois para eu acho que é para a Law, não, para a Mayhin, a Daniela Melchior, que tem os olhos verdes. Ok. Depois a Law, a Kim Cattrall, eu punha a Oceana Basílio. Ok. E como mandarim punha o Badaró. Podia ser, na boa. Adoro. Aí, eu vou Lindo. pôr aqui Badaró. Espera, vou arriscar a minha. Shinzinho Lipopó. Yeah. Eu não Muito sei ler bom. japonês. Isso é do Duarte e Companhia. Ah, é? Ah, pois é. Eu não sei ler japonês, eu sei ler chinês. Muito bom. Eu para o Ek-chan pus o Raul Solnado. Ok. Ok. Muito bom. Para o Wang-Chi pus o Miguel Nunes, que fez a Glória, a série Glória. Já sei. É. Para o Lupin, se calhar é o Badaró, não há a dizer. Para a Gracie Law tinha posto a Fernanda Serrano ou a Ana Bola, em versão anos 80, 90. Yeah. A Miao Yin pode ser a Jenny Zhao, acho que é o nome dela, que é uma atriz. Nós temos. Sei. É aquela a única atriz asiática, provavelmente, que fez várias coisas cá. Yeah. Para o Uncle Chu pus o João Perry e para a Margot pus aquela que faz de vocalista da banda do Pôr do Sol. Sim. Ah, já sei. Yeah. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que é, para o Wang há uma escolha boa óbvia cá em Portugal, que é o David Chan Cordeiro, que fez por exemplo, com o Gonçalo Waddington no Capitão Falcão, ele era o ajudante do Porto Perdiz. Ok. E que para além disso ele é um artista de artes marciais mesmo, também. Puto Perdiz, pois Ok. é. Perfeito. Boas escolhas. A nossa próxima categoria é as dicas interessantes que encontramos online, ou curiosidades ou notícias pré ou pós que encontramos sobre o filme. Quem é que quer começar? Hugo. Eu encontrei algumas, mas acho que eu já falei de uma delas, que foi aquela da inspiração para o Mortal Kombat, dos três Storms, dos três tempestades. E há uma cena que eu estava a ver o filme e apercebi-me durante o filme e fiquei a pensar, sério, é mesmo? A parte em que eles fazem a pausa, onde eles se reúnem antes de voltarem para o submundo, aquele sítio onde eles se reúnem, acho que era a garagem do Egg-Shen. Yeah. Aquilo é o mesmo sítio onde foi filmado os Ghostbusters, é a sede dos Ghostbusters. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Lindo. Até a porta é igual, meu. É brutal. Grande dica. Eu acho que o cenário também de Little China também foi usado noutros filmes. Que cena. Também tenho essa ideia. Grande dica, É possível, porque eu não, por acaso não encontrei isso em nenhum sítio, dizer, grande dica. Também não vi nada disso. Grande dica. É mesmo fixe. A única, desculpa, Hugo. Dá-lhe. Não, diz. Não, ia dizer, para mim é que tinha sido maior coincidência, já falámos aqui, não é? Que era, nós temos falado do Golden Child no outro episódio e depois saber que este filme foi feito para combater a saída do Golden Child, saiu um bocadinho mais depressa para a pala disso. De resto não tenho assim grandes curiosidades, mas já falei do facto dele ser um bocadinho inspirado do Jack Burton no John Wayne, também devido ao facto de ter começado como um western. Yeah. E acho que mete piada exatamente por isso, porque é uma adaptação daquele herói que estava sempre certo, mas para aquele tempo em que ele é apenas um gabarolas e acaba por não ser capaz de fazer nada daquilo que diz. Eu não sei se vocês foram buscar isto, mas eles queriam que fosse o Jack Nicholson ou o Clint Eastwood a fazer Jack Burton. Yeah. What? O Clint Eastwood como Jack Burton deve ser qualquer coisa. Até vi uma cena que dizia assim, isso ainda dá mais piada àquele momento em que o Action dá-lhe a arma e diz, podes fazer Dirty Harry com isto. Podes crer. Podes crer. Mas olha, isso. eu estava a ver, eu vi o filme com o comentário e eles estavam a dizer que
antes do Kurt Russell, que eles tinham pensado num gajo tipo Charles Bronson, mas era muito velho, então quiseram um gajo mais novo. Pois foi. No que eu encontrei foi o estúdio que estava a pressionar o Carpenter para ser o Jack Nicholson ou o Clint Eastwood, mas para o Carpenter tinha sido sempre a primeira escolha, até porque ele já tinha trabalhado com ele nos filmes anteriores, portanto não sei se é só o que ele diz agora porque não conseguiu o Jack Nicholson e o Clint Eastwood, mas faz sentido que se ele já tivesse trabalhado com ele, que se sentisse confortável e sabia o que é que ele podia e não podia fazer. É engraçado, porque eu por acaso apanhei uma informação contraditória relativamente a isso. Apanhei a informação de que eles queriam realmente o Nicholson ou o Clint Eastwood e que depois foi alguém da produtora ou isso que sugeriu o Kurt Russell e o Carpenter disse, eu já trabalhei com ele e tudo, e foi buscá-lo. Agora não sei qual das versões aqui é verídica. É por isso que a gente não faz pesquisa sobre veracidade dos nossos claro. Nepe, mas eu ouvi o realizador próprio realizador dizer que tinha pensado no Charles Bronson. Antes sequer, se calhar, de outros todos. Sabes lá o que é ser o realizador. Hoje em dia, com a AI, já podes mudar a voz de qualquer um. Isso é verdade. Eu tenho aqui umas quantas. Também tenho aqui mais, mas diz. Tens? Então vai, espera aí, eu vou-lhe dar aqui com estas. Durante as filmagens, o Kurt Russell estava com uma febre tão grande que é por isso que ele está em bué das cenas a transpirar como ao caraças. É porque ele estava mesmo doente. E então eles utilizaram isso para dar o cenário de que ele estava a transpirar. Grande dica. Ok. O ator que faz de Thunder era um instrutor de artes marciais da polícia de Hong Kong. Lindo. Espera, o Thunder qual deles é que é? O Quincha? É o Quincha. O Thunder é o grandalhão. É o grandão. É o que faz mais vezes assim. Pois é. Eu acho que já tínhamos falado disto antes, mas o Jackie Chan tinha sido a primeira escolha para fazer do Wang-Chi. O quê? Quem falou disso foi o Miguel, acho eu. Não, eu falei, mas eu disse que era a minha escolha para o casting. Eu não disse nada na altura porque eu tinha aqui esta curiosidade que o Carpenter queria o Jackie Chan, mas como eles estavam preocupados que o inglês dele não era bom o suficiente, decidiram com o Dennis Dunn porque falava inglês perfeito. Não, mas foi só por isso. É assim, tenho que dizer que ainda bem que foram com o Wang. Eu acho que o Wang estava bem neste filme. Na cena do casamento, quando ele está a espetar aquela cena no braço da miúda, dá para ver, apesar dela estar em transe, ela faz assim porque o gajo espetou mesmo com bem da força. E ela alejou mesmo, ele estava mesmo entusiasmado. Estava mesmo a querer ligar o espírito dele. O Lopan estava mesmo em altas, o David Lopan. Porque esse ator estava mesmo a viver o sonho dele, tipo, estava mesmo no papel da vida dele, tipo, de toda a fantasia dele chinesa estava a vir ao de cima. Acredito. O estúdio queria uma cantora de rock para o papel de Gracie Law, mas o Carpenter disse que a única escolha que ele queria era a Kim Cattrall, porque ele tinha visto no Porky's e no Academia de Polícia, tinha gostado bem dela. E ela ficou bem entusiasmada porque era a primeira vez que ela não ia ser uma dama em defesa, que ela pela primeira vez ia ser uma advogada que tinha um papel mais do que ser só mulher em defesa. A música é toda do John Carpenter, incluindo a música final. Eu acho que o André já tinha falado disso. Que a música é toda. Fizeram um videoclipe dessa música. É um bocado alternativo o videoclipe. Fixe. Ghostbusters, o Hugo já falou. O Kurt Russell rejeitou o papel do Duelo Imortal para fazer o Big Trouble in Little China. Podíamos ter tido o Kurt Russell no Duelo Imortal em vez do Christopher. Como é que ele se chama? Ia ser o Duncan MacLeod? Ia ser o Christopher Lambert, ainda bem que as coisas correram. Podes crer, meu. E também já falámos do Mortal Kombat e de Shang Tsung. E também já falámos da cena inicial, que inicialmente eles não tinham gravado aquela cena do Ek Chen no escritório com o advogado,
Mas E ele, depois- o próprio ator que fez de Action, pressionou para que aquela cena fosse gravada, porque ele achava que o personagem dele não estava heróico o suficiente. Brutal. Yeah, e eu vi- Engraçado. Então. Eu apanhei uma informação contraditória também relativamente a isso. Espera aí, deixa-me só acabar, Miguel, e depois já dás a tua informação. É que o Carpenter eu vi, isto vi também com os meus olhos, mas podia ser a inteligência artificial, mas o Carpenter a dizer que foi por pressão do estúdio que ele pôs aquela primeira cena Pois. que ele não queria pôr, que ele não queria, e foi o estúdio que o pressionou. Porque o estúdio achava que o Jack Burton não era representado como um herói suficiente, e então, tipo, aí ele diz explicitamente: Jack Burton, larga-o, ele fez muito por nós. Ok. Eu ouvi isto no comentário outra vez. Foi o próprio Carpenter a dizer isto, mas cara estava a gozar, né? Mas que ele parecia um podcast. Não, eu acredito. Só estou a dizer, só estamos a pôr as coisas no pote e. Yeah. Quem quiser agarrar, agarra. Quem não quiser, não. Exatamente. O que é que tens mais, Hugo? Eu tinha só uma nota que este filme foi um bocado um flop comercial porque o Alien saiu 16 dias depois. E então, pronto, comeu este filme. Claro. Yeah. E havia um fio alternativo para este filme. Não sei se tu viste, André, nessa cena do realizador, que era o Jack Burton a mandar o caminhão contra o carro do gangue do início do filme, do aeroporto. Ok. Ele viu o carro deles parado e os gajos a fumar, e eles iam, e o final era ele com o caminhão a ir direto ao carro e a mandá-los para o mar com eles lá dentro. Ok, não, eles não comentaram. Decidiram cortar esse bi porque era demasiado agressivo. Espera aí, estou aqui em contato com o Carpenter para... Sim, é verdade. Ainda bem que foi este final, puto. Este final é épico, man. Eu desde que era puto, a única coisa que me frustrou foi nunca haver uma sequela quando eu pensei que eu estava sempre à espera que fosse sair, puto. Olá, vamos à categoria da sequela. Dei um beijinho. Houve. E nós falámos disso do não beijinho. Fogo. Não falámos do não beijinho especificamente, mas do facto dele rejeitar o beijinho. Man, isso é mesmo fresh, ninguém faz isso. Top G. Num filme. Verdade, mesmo patrão. Jack Burton é mesmo patrão. É uma série. Aliás, nos comentários dizia que o Andrew Tate foi inspirado pelo Jack Burton. Não duvido. Muito bom. Nossa próxima categoria é se há algum nome melhor para o filme. Eu só quero fazer referência que no Brasil o filme se chama Os Aventureiros do Bairro Proibido. Que horror! Em português também. Como é que é? É nas garras de mandarim também, não é muito melhor. Yeah. Para mim já é... Jack Burton nas garras do mandarim é bem fixe. Não, para mim As é fixe. aventuras. As aventuras do Jack Burton. Exatamente. Nas garras do mandarim. Tem aventuras. Yeah. Será porque quer ser tão... É porque é tão supersticioso, é sobrenatural, então eu tenho que dizer aventuras, que é para o pessoal perceber, é uma aventura. Estás a ver? Eu acho que foi isso que me deu também boa sensação sempre que iria haver sequelas, porque esse nome é aqueles nomes... Lá está, eu pus aqui um nome, Jack Burton, : A Maldição de Lopan. Estás a ver? É aqueles nomes que dá para fazer 10 filmes, puto, na boa. Podíamos ter feito bem Jack Burton. Certo. E eu pensei, tanto que depois eu vi que a única continuação, na verdade, que houve foi banda desenhada. Olha, não sabia. Por acaso até gostava de ver, só para ver. Não vi também imagens, portanto não sei o estilo de desenho nem nada, mas gostava de ver. Mas pronto, o nome para mim, eu tinha posto esse, Maldição de Lopan. Eu tinha posto Chinese Girl, Green Eyes. Chinese Girl, Green Eyes. Não está mal. Ok, conceptual. Tá bem. E pelo menos qual é o problema? Depois iam ver, não há chinesas como... Pelo menos eu não sei se é verdade, mas no filme é. No filme eles dizem que é raro, né? É uma cena bem rara. É raro. Eu não conheço nenhuma bacana com os olhos verdes. Verdade. Verdes. Não tens uma prima com olhos verdes? Não, vamos discutir a mãe das gêmeas, a prima do Miguel. Não interessa agora. Não, acho que é o certo para discutirmos a prima do Miguel de olhos verdes. Só estou a dizer que tipo, olhos verdes é raro em qualquer circunstância, eu acho. Não...
Não conheço bem gente com olhos azuis, olhos claros, isso, mas olhos verdes mesmo é mesmo rare, eu acho. Até a Kim Cattrall, não sei se falámos disto, mas ela tem lentes de contacto, ela não tem mesmo. Claramente. E ela estava a sofrer bué. E foi uma das curiosidades que eu não incluí, ela estava mesmo a sofrimento. Olha, interessante isso. Yeah. Explica muita coisa. Mas a Suzy Pai não, são verdadeiros. Da Yao Mei. Yeah. E tu notas quando são os close-ups dos olhos, notas bem que elas são verdadeiros. Yeah. Boa. Escolheste algum nome, Hugo? Não, eu acho que o nome é brutal. Big Trouble in Little China é fixe. É Yeah. muito fixe. O que eu pus aqui foi porque é que não puseram também na Tuga problemas grandes na China pequena ou grandes problemas na pequena China. Podia ter sido bem, ia funcionar bem, mano. Não sei Por acaso acho que não funciona bem. Por acaso. Pequena China. Pequena China, já não. Na China pequena? Ninguém diz isso. Não? Eu acho que ficava melhor se eles dissessem sarilhos na Chinatown, por exemplo. Sim. Sarilhos. Yeah. Sarilhos. Adoro a palavra sarilhos, é bem da boa. Sarilhos é mesmo grande palavra. Se fosse Sarilhos, parecia um filme escrito pelo Mário Zambujal, tipo. Os charilhos de Jack Burton. O que é que vocês queriam levar para casa? Colecionáveis do filme? Quase tudo o que estava no escritório do Mandarim. Um cardápio, putz. Podes crer. Eu tenho várias cenas. Também. Dá-lhe? Não, mas eu queria uma Vai, cena. vai. Eu queria uma Eu tenho cena a unha simples do só. Lopin. Diz, Sim, André. bom. Não, ia só dizer uma que é tipo a t-shirt do Jack Burton. Pronto. Yeah. É da boa, yeah. Aliás, desculpem só interromper e dar aqui uma dica que devia ter sido na categoria anterior, que é essa camisola de alças do Jack Burton, que é bué da louca, está pendurada numa moldura no como é que se chama o filme do Tarantino e Robert Rodrigues, o da Death Proof, no bar. É brutal. Ela está emoldurada lá em cima. Aí é brutal. Engraçado. Grande dica, é. Brutal. Desculpa, André, continua a dizer. Perfeito, não, eu já acabei. O Hugo estava a dizer a unha do Lopin, que é brutal. Eu tinha a unha. Maravilha. Eu queria um dos chapéus do Três Storms para fazer cambiar lá na minha sala. Sem dúvida. Lindo. A faca dele, obviamente. A poção do egg. Pelo menos a receita da poção. Desculpa lá, querias aquela faca? Claro. Claramente de plástico, mesmo horrível. Yeah, o próprio filme fez. Então, por isso mesmo. E queria os óculos, mesmo feio, então são os óculos brancos do gajo do gangue. Não acredito que fizeste isso! Não acredito! Mas isso é lindo. Respect. Grandes óculos. Eu pus os óculos a bacana, puto. Mas olha, eu vou-te explicar agora uma cena sobre esses óculos, puto. Então. E agora vamos passar aqui ao momento de história History Channel. Ui. Esses óculos são, na verdade, os primeiros óculos de sol de sempre do mundo. Aí, pera. Os óculos feitos pelos Inuit para no gelo poderem caçar. Para não levarem com o reflexo do Exatamente. Podes crer, meu. Aí é brutal. Grande dica. É pá, lindo teres reparado nos óculos. Eu também ia dizer isso. Muito bom. Epá, eu pus também isso, pus os óculos do Gangster no aeroporto e pus os fatos dos Storms, que foi sempre a cena que me partiu completamente quando era puto. Se fosse alguma cena para usar hoje, curtia ter as botas do Jack Burton, que foram umas botas que ele fez mandar, que ele mandou fazer mesmo para este filme e que depois mais tarde foram leiloadas e estão agora em exposição, mas eu curtia tê-las. E tu, as botas vão até ao joelho, não é? Yeah. E são são altas. São tipo uma mistura entre bota e mocassin. Mocassin. Nunca esperei esta palavra ser utilizada, portanto agradeço. Mas eu pus a garrafinha do Egg Chen com a poção mágica e pus a besta, aquela besta que eles usam no fim para subir o buraco. Quando eles estão quase a bazar. Boa. Aquela besta mega irrealista. Excelente, mas eu adorava, não só adorava ter, como adorava que funcionasse de verdade, porque é o meu sonho é ter aquela cena, aquela linha tipo Batman para poderes ir para. Aquilo é claramente Batman. Se fosse um gajo de mobilidade reduzida, eu queria aquela cadeira de rodas, porque aquilo tem uns travões brutais. Nunca cais, meu. É lindo. Próxima categoria são as nossas ideias para sequela, prequela ou TV. Ou o que é que aconteceu no dia a seguir ao filme.
Eu tenho 2 ideias. Eu não tenho nada. Dá-lhe. Sou todo ouvidos. Eu tenho 2 filmes. Ou então uma série e um filme. Um filme é tipo Jack Burton vai Little Italy e tem Big Troubles. Mas obviamente desta vez com italianos, tudo o que é Lembro. É brutal. fantasmas italianos e caraças. E outra, Fantasmas italianos. e outra é uma série. E outra é uma série que é tipo ele viajar só pela China e chama-se Little Trouble in Big China. Ai, É tipo uma lindo. série de. Tipo, Esta é a tua categoria, digo já. Muito bom, puto. Adoro. Parabéns, puto. Pá, eu por acaso, assim, para além do óbvio da sequela do filme normal, que sempre prometeu, tinha uma ideia para uma série, mas era uma série tipo a acompanhar o Egg Chen quando era novo, e que podia também falar sobre a criação das Three Storms. Tipo aquela série do Kung Fu, né? Ei! Yeah. Essa era lida. Pá, a minha maneira de pensar foi parecida com a do André, mas a do André foi muito mais concretizada. Eu disse, se eu soubesse que o Kurt Russell ia fazer qualquer coisa, que o Kurt Russell dissesse hoje, "Ei, vou fazer o Jack Burton outra vez", pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser o que ele quiser, eu estou indo. Se o Kurt Russell quiser fazer Jack Burton cotinha, estou indo, quero mesmo saber o que é que se passa com o Jack Burton. Também quero. Também quero. Yeah. E chegamos à nossa última categoria, porventura a mais importante, a lição de vida. O que é que aprendemos com as aventuras de Jack Burton nas garras do mandarim? Tanta coisa. A primeira coisa que eu acho que aprendemos com o Jack Burton é, às vezes temos que fake it till you make it. Essa é uma das primeiras dele. E depois, obviamente também é um filme muito sobre o crescimento e a construção da amizade, exatamente. Amizade e honra. E, mais que tudo, independência, porque alguém mais independente que o Jack Burton, eu não sei. É verdade. Mas também, pronto, eu tinha aqui, às vezes é o mais inapto que toma conta do recado. E eu sinto também que há um bocadinho de indecisão sobre quem ele quer ser, o Jack Burton. Ele quer ser o mauzão, o tipo, aquele bacana que não tem sentimentos e isso, mas na verdade ele é um bacana cheio de sentimentos. Portanto, no final, a parte que nós estamos a falar que ele não lhe dá o beijo, mas ele é que propõe reformular o caminhão para ter um quartinho, ou seja, parece que ele quer ser algo e que aos poucos está a começar a perceber-se que os sentimentos podem ser mais fortes do que ele pensava. Tipo, agora foste tipo. Acho que isso está nos comentários também. Por acaso tenho que rever essa parte. E tu, o que é que escreves? Eu aqui pus uma quote do Egg Chen quando ele diz China is in the heart, Jack, wherever I go, she's with me. E pus isto aqui só porque eu achei que o filme foi uma bonita homenagem à China e a todos os seus, e a todos aqueles mistérios e costumes que eles têm. Não é tão deep como vocês disseram, mas eu acho que é tipo uma homenagem. Desculpa só dizer mais uma cena, eu acho que também é um bom exemplo de ter calma, de não enfrentar todos os problemas com um alarmismo enorme, este filme. Tipo, eles estão ali a ver monstros gigantes e embora estejam aflitos, mas as cenas são sempre tipo, relax, bora, não sei. Também acho que é uma lição nesse sentido. Tipo, nem tudo é tão grande como tu às vezes... Até porque isso é fixe, porque até porque o Jack está sempre a querer saber o que é que se passa, e o Egg Chen está sempre tipo, calma. É isso mesmo. É isso. Mas admiro mesmo, eles veem monstros, se tiveste visto aquele monstro laranja, eu ia para casa, nunca mais. Só dizer só mais um pormenorzinho antes de chegarmos ao fim, que eu sempre adorei aquela cena quando o Lopan finalmente morre, quando começam a cair os Budas. Eu quando era puto eu adorava sempre essa cena. Também eu. Eu tenho duas cenas para dizer. A primeira não é nada deep, não negues à partida uma ciência que desconheces, que o Jack Burton é o melhor. Alcina Ele é muito bom nisso. E depois é que não
mais uma eu acho que já fizemos este, mas não julgues um livro pela capa, porque este filme, há pessoas que nunca vão dar uma oportunidade a este filme. Nunca. Porque o que pensam do aspecto, e nós conhecemos alguns amigos que provavelmente não vão dar a oportunidade a este filme. Este filme é entretenimento puro. Este filme é a magia do cinema, man. É mesmo. Este filme e é fora, não há mais nenhum filme assim, eu não conheço. É muito isso, fora, man, muito fora. Este filme é a magia do cinema, e quem não der a oportunidade a este filme não gosta de se abrir a novas experiências. É verdade, é verdade. Mesmo com o efeito de nostalgia, eu acho que quem vir este filme pela primeira vez, e o Miguel teve a oportunidade de ver o filme com uma pessoa que viu pela primeira vez, e ela fartou-se de rir, Uma experiência completamente diferente, tipo, mas lá está, sempre diversão pura, tipo, e estava curiosa em saber o final, etc. Só, simplesmente, obviamente, nós temos referências imensas e para mim, ver aquele bacana inchar e a explodir, já é uma cena que eu já estava ansioso, já estava, e agora, só quer ver a cara dela, vai ver isto. Eu estava incrédula que aquilo estava a acontecer, pô. Foi muito bom, muito bom. Cinema puro. Só dizer aqui, relativamente dá. ao que o Hugo disse, de ser uma bonita homenagem também ao mundo místico da China e das lendas antigas, é sem dúvida, e por isso é que no futuro também, e gostaria que fizéssemos alguma vez aqui alguma análise desse tipo de filme, tipo um Crouching Tiger, Hidden Dragon e o Hero do Jet Li, tipo filmes assim mais inspirados no cinema tradicional chinês e épicos. Lá chegaremos, acho que vai ser engraçado também, vai ser uma coisa diferente. Cinema do mundo. Mesmo. Lá chegaremos. Lá chegaremos ao Jaime também. Alguém tem alguma coisa para dizer? Um extra? Não sei, lembrei-me agora que este filme, se fosse feito hoje em dia, acho só que a coordenação de duplos ia ser mais exigente. Não sei, acho que os filmes hoje em dia estão mais evoluídos nesse aspecto. Estão mais a ir buscar a Hong Kong, e há já mais equipas americanas profissionais. E acho que ia ter feito cenas de luta mais ainda top. Mas lá está, estas aqui também têm o seu encanto, porque são datadas e têm aquele elemento kits, que é fixe. Eu estou-me a lembrar agora daquela cena que eles vão no ar a lutar um contra o outro. Mas isso é mesmo a homenagem. Isso é mesmo homenagem. Exatamente. Com o fundo em blur. Exato. Exatamente. Isso é uma das coisas que para mim não está datado exatamente por essa parte da homenagem. Sem dúvida. Eu acho que o que está mais datado relativamente às lutas, as lutas não são tão más como muitos filmes que nós vimos, alguns deles até filmes de lutas marciais, se for preciso, mas o que também está datado aqui é a edição, porque aqui está muitas cenas que é tipo o gajo dá o soco e de repente só se filma a mão e ele a voar, tipo cenas assim, tá a ver? É mais nesse aspecto, porque de resto eu acho que até está bastante atual. Então, sem mais, foi um prazer, meus queridos, obrigado por hoje. E este foi mais um podcast das produções de Show de Adiar, para matar saudades passadas, presentes e futuras. Obrigado e até para a semana.